E a gente volta para o noticiário internacional agora para falar sobre as eleições americanas. Elas estão chegando ainda daqui menos de um ano. Em 5 de novembro de 2024, os Estados Unidos vão escolher o seu próximo presidente e renovar parte do Congresso. E é sobre isso que a gente conversa agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul. Professor, como sempre, obrigado pela presença aqui conosco. Bom dia. Bom dia ou boa tarde, não sei de onde o senhor fala, né? O senhor que é uma personalidade do mundo, um cidadão do mundo, não sei por onde anda. Bem-vindo, professor. Não, boa tarde. Eu estou agora em Marrakech, no Marrocos. Viu? Não erramos, né, Paulinho? O professor está sempre viajando. E lá nos Estados Unidos, professor, como é que vão as coisas? Dá para dizer que Donald Trump é o grande favorito nesse momento? Em que pé está a corrida presidencial americana? Olha, o que tudo indica, ele é, sem dúvida, o candidato preferido do Partido Republicano, porque nós temos aí na história republicana recente um presidente que conseguiu implementar quase 85% da agenda republicana. E ele conta aí com um apoio muito grande da própria base do partido, porque viu nele um presidente que conseguiu fazer até mais do que Ronald Reagan, que foi o grande símbolo do Partido Republicano nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, Trump conta com essa favorabilidade, com o fato de que os próprios republicanos entendem que ele tem sido, de alguma forma, perseguido pelos democratas, né? Afinal, foram 2 processos de impeachment que aconteceram contra ele. Claro que é diferente do processo brasileiro de impeachment, mas o que a gente nota é que isso aconteceu, e ele fala, e ele tem sido muito claro, que de alguma forma tem ocorrido uma caça às bruxas com relação a ele, e muita gente vai confirmar isso nessa situação. Por outro lado, Biden vai aí utilizar, e não há dúvida disso, Vitor, que a questão vai ser aquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro, com aquela insurreição diante do Capitólio, e tudo aquilo que representou ali um grande desafio para a própria democracia dos Estados Unidos. Então, o que a gente nota nessa história toda é que ele é, sim, neste momento favorito, mas precisa, em primeiro lugar, consolidar ali a questão da sua própria indicação pelo Partido Republicano. Nós sabemos que existe a questão de processos judiciais, audiências, uma série de coisas acontecendo, e ele conta ali com o presidente Biden, que tem, por um lado, resultados econômicos positivos, não foi tão ruim quanto poderia ter acontecido, mas que tenha uma questão de senilidade avançada e que está a olhos públicos, né? Então, fica muito difícil aí de tentar esconder os desafios de saúde e de idade de Joe Biden. Professor, bom dia, sempre muito bom tê-lo aqui no Jornal da Manhã. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, sobre a idade de Joe Biden. O senhor acredita que o americano ele se sente seguro em ter Joe Biden novamente por causa da idade, a forma como ele se movimenta, a forma como ele gesticula? A gente vê algumas entrevistas dele, algumas coletivas, algumas aparições dele, onde muitas vezes ele aparece um pouco confuso. A idade é um problema neste momento? Não só para os americanos, mas para o mundo inteiro, viu, Paula? Com certeza. Porque é realmente complicado você ver o presidente dos Estados Unidos, que é, sem dúvida, a principal economia global, o primeiro o país em matéria de poder militar, e é complicado você ter um presidente dos Estados Unidos que apresenta sinais de saúde debilitada, não é? Agora, nós vemos que isto pode aí gerar algumas situações difíceis. E o grande medo também, né, Paula, nós não podemos esquecer que a diferença de um presidente para um vice-presidente é uma batida cardíaca. E o grande temor é que, embora Biden seja idoso, o problema maior seria se a vice dele, a Kamala Harris, viesse a assumir a presidência, justamente porque ela tem tido uma atuação pífia à frente da vice-presidência do país. Embora tenha sido aí uma das vice-presidentes mais chamadas para desempatar votações no Senado norte-americano, o que a gente nota é que Kamala Harris ficou muito aquém das expectativas que poderia ter realizado como vice-presidente. Então, é preocupante para os Estados Unidos, é preocupante para o mundo, particularmente, não é, Paula, se nós pensarmos que vivemos um cenário extremamente complexo do ponto de vista internacional. Nós temos aí 2 guerras,
a guerra da Ucrânia, em que a Rússia vem a cada dia mais sedimentando aí algumas vitórias importantes, com um Zelensky que pode ficar sem dinheiro, não deverá acontecer isso, mas que vê aí a quantidade de recursos minguando com relação àquilo que ele tinha acesso há algum tempo atrás, e a própria questão ali da punição coletiva que você vê acontecendo em Gaza. Hoje você já começa a notar que Reino Unido, Austrália e Canadá estão reavaliando toda a sua questão de posicionamento com relação àquilo que acontece em Gaza, e que pode aí ser complicado porque Biden tem manifestado um apoio restrito ao Estado de Israel e que gera aí uma certa comoção internacional em razão das imagens e das milhares de pessoas que já morreram nesse processo todo. Então, é preocupante, tanto para os norte-americanos como para o próprio mundo, com relação à questão da segurança internacional e principalmente se os Estados Unidos quiserem continuar aí exercendo esse papel que exercem já há algum tempo de xerifes do mundo. Agora, professor, queria ouvi-lo sobre as investigações que Donald Trump enfrenta na Justiça, e aí tem processos dos mais variados, né? Sobre as eleições de 2020, as contestações aos resultados das eleições, sobre o suposto suborno que Trump teria pago a uma ex-amante, enfim, o Donald Trump enfrenta uma avalanche de processos. Isso pode afetar a candidatura dele, assim como aqui no Brasil nós vimos com o principal adversário do presidente, que é Jair Bolsonaro, que foi tornado inelegível. Nos Estados Unidos há o risco de que algo assim aconteça, professor, dependendo do caminhar dos processos, que Trump seja preso, algo que aconteça e vire completamente esse tabuleiro, professor? Olha, pelo que nós vimos, né, Vitor, e até em conversa com o pessoal, ele poderia ser candidato até preso, não é? Nesse processo todo, em razão da própria lei norte-americana, até porque a questão da inelegibilidade de Trump não acontece como você teve ali ocorrendo no Brasil, sendo declarado por um tribunal, né? Os americanos, nesse sentido, são muito claros de que essa questão de legitimidade do presidente tem que ser determinada pela urna, não é? E não por outros processos em que determinados grupos venham aí a querer eliminá-lo da competição. E para Trump, a eleição seria muito importante porque, de alguma forma, convalidaria toda a narrativa que ele mesmo tem tido de que vem sendo perseguido e que isso é uma caça às bruxas. Por outro lado, até para Biden concorrer com Trump seria importante, justamente para tentar validar a sua presidência e dizer, olha, apesar de toda essa situação, eu ainda consigo vencer Donald Trump uma segunda vez. Os processos criam embaraços para Trump, mais do que qualquer coisa, porque fica aquela situação sempre complicada de você dizer que é um presidente que está sofrendo processos judiciais, vários indiciamentos são sempre levantados, e tudo isso visa aí a construir uma imagem muito negativa do próprio candidato Donald Trump. Agora nós temos que, sem dúvida, o problema maior vai ser aquilo relacionado ao que aconteceu no dia 6 de janeiro, que vai ser aí sim repetido inúmeras vezes, como nós observamos na imprensa na ocasião, e o que o Trump terá de fazer é tentar sobrepujar essa imagem negativa que se construiu a partir dali dele com relação a ser um mau perdedor. Então, ele vai ter vai lhe ser impingida essa imagem de que é um mau perdedor, mas, por outro lado, o que importa aí são duas coisas. Primeiro, o apoio da base republicana. Em segundo lugar, se ele consegue convencer o eleitor norte-americano, apesar de todos os processos que ele tem, se este eleitor hoje está melhor do que há 4 anos atrás. Se ele convencer que o eleitor de Joe Biden se sente hoje pior do que estava 4 anos atrás, não há dúvida de que Trump se torna aí o candidato franco favorito, não importando qualquer processo judicial que ele venha a ter. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã, mais uma vez, o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul. Como sempre, professor, obrigado pela presença aqui, uma boa tarde aí em Marrakech, ótimo final de semana. Um prazer, um excelente dia para vocês. Prazer, professora.